E então eu queria que você falasse um pouco de você, tipo, quem você é, quantos anos você tem, de onde você veio. Sou Renato, tenho 29 anos, achando que tenho menos que isso. Eu quase sempre esqueço minha idade. Meu nome é Leonardo, sou de São Paulo. Meu nome é Fábio, né? Sou de Santo André, tenho 32 anos. Meu nome é Gustavo, eu tenho 23 anos, eu sou daqui de São Paulo mesmo, próxima região de Itaquera. Eu sou Vinícius, tenho 24 anos, sou de Porto Velho, Rondônia. Eu sou o Vitor, eu tenho 25 anos, eu estou atualmente morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Me mudei recentemente, acho que faz cerca de um mês, um pouco menos. Me mudei para cá, eu era de outra cidade, que é daqui de perto. Eu sempre fui aficionado por esporte, mas de um jeito muito mais de praticar do que de assistir. Eu gosto de assistir alguns jogos da seleção brasileira, por exemplo, de futebol, mas eu não sou o maior dos fãs do futebol. Eu sou muito mais de praticar o esporte, então eu pratico futebol, agora um pouco mais de basquete, já joguei vôlei, handball também. Minha questão com o esporte também é mais de apreciar, assim. O esporte que eu gosto mais, assim, de fazer é correr e vôlei. Mas só, tipo assim, de resenha mesmo, nada assim, tipo, meu Deus, eu vou sempre, assim. Mas é resenha, assim, com os amigos e tal, eu curto. Curiosamente, eu participei de poucas competições formais, mas toda vez que eu jogo, que eu faço um esporte, que eu tô pra praticar um esporte, eu sempre vou dar o meu máximo, ou pra fazer alguma coisa muito legal, ou pra sentir essa energia da competição. Então, se eu tô jogando bola, eu quero ganhar. E aí as pessoas falam assim, mas você quer ganhar porque você é competitivo? Não, eu quero ganhar porque eu gosto de jogar. E aí, pra você continuar jogando, você tem que ganhar. Pelo menos nos rachões de futebol são assim. Eu partilho um pouco das mesmas falas que tu fez, no sentido de ser uma pessoa um pouco competitiva, e eu também sou um pouco desse mundo mais gamer, então eu acabo levando essa competitividade pra dentro dos jogos. Eu me divirto ao mesmo tempo, mas, cara, se eu perco, eu não me divirto, eu gosto de ganhar. Então eu partilho muito desse sentimento. Também jogo jogos eletrônicos, né? De toda a minha vida, eu sempre estive jogando algum joguinho, né? No celular, no console. E quanto aos esportes, né, físicos, né? Ou, vamos dizer assim, eu sempre gostei muito de participar, mas porventura, assim, eu acabei nunca estando numa competição ou, sabe, um time que você treina recorrentemente, algo mais organizado. Foi mais só as peladas de vez em quando, né? Teve uma época que eu era viciado em patins, andava tipo toda semana, tive patins street, patins de pista. Eu aprendo alguns esportes de maneira até rápida, digamos assim, mas os que eu mais gosto de fato é futebol, cresci jogando. Gosto de um vôlei também, não sei todas as regras, mas se me colocar pra jogar eu sei fazer algumas coisinhas, né? Cara, acho que o futebol. Eu gosto muito de basquete, mas futebol, cara, não tem jeito. Tanto que eu zoo aqui na empresa, né? A gente tá conversando, aí eu falo, vai ter futezinho, vai ter futezinho. Eu gosto muito de basquete e vôlei, acho que são os esportes que eu mais acabo curtindo, assim. Vôlei eu jogo ali, não jogo atualmente, mas sempre joguei ali um pouco, vou dizer, amistoso, assim, entre uns amigos e tudo mais, alugar uma quadra, uma hora ali e jogar, eu acho bem, bem legal. Basquete eu curto muito mais assistir do que jogar, porque eu sou uma pessoa bem baixinha, então o basquete acho que acaba não sendo muito bom pra mim, mas eu curto muito assistir. Mas eu acompanho muito esportes também. O meu tempo livre, assim, eu tô sempre olhando boxing, corrida, eu gosto bastante. Futebol americano, eu acompanho há muitos anos. Uns 15 anos, assim, que eu já acompanho futebol americano. Fórmula 1 eu entrei mais nesses tempos atrás, né? E, basicamente esportes, assim, principalmente esportes que tem bastante redes, né? Por exemplo, a Fórmula 1 tem um canal que põe muito conteúdo, a NFL põe muito conteúdo também, então fica legal, né, acompanhar. Eles fazem um conteúdo de muita qualidade, você aprende sobre esporte, e eu vou nessa pegada, né? Ficar acompanhando os canais deles. Então eu sempre estive entretido assim, com o esporte, principalmente futebol, meu esporte principal, e desde sempre jogando, e então eu curto bastante assim, né? Bem legal. Faço corrida, treino musculação, pelo menos dou a entender que treino musculação. Praticar tem que ser academia, né? Que é o que mais fácil, mas indo para um esporte mais coletivo, né? Que a academia é bem específica, futebol, né? Basicamente, é o que mais rola, assim, né? Brasileiro é futebol. Brasileiro e futebol é quase sinônimo, né? Futebol eu gostava quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos. Aí eu jogava ali no ensino médio, mas depois de um tempo eu abandonei, então acabei não entrando mais nesse mundo, mas acho que é mais meus esportes favoritos é vôlei e futebol mesmo, vôlei e basquete mesmo.
E já teve alguns outros, já saltei de paraquedas, bungee jump, fiz montanhagem, escalada, tudo que você puder imaginar na lista dos esportes, tô ali. Eu voltei agora, né, de cirurgia. Então eu tô voltando há pouco tempo a jogar, mas eu sempre animo. Ah, me chama, mano, eu vou dar um jeito de colar. Na verdade, eu sempre tive uma conexão com o esporte, acho que muito mais de praticar do que qualquer outra coisa. E aí eu sempre tive uma ideia de fazer alguma coisa ou de trabalhar alguma coisa no esporte, seja estando no esporte, quanto praticando o esporte. Então essa minha conexão com o esporte ela é muito antiga, desde que eu me conheço como gente, eu sempre gostei de fazer tudo relacionado a movimento. Eu estudei engenharia mecânica, por influência da minha família, fiz ETEC, mecatrônica, mas tanto na ETEC quanto na faculdade eu percebi que eu já estava conectado com tecnologia. Então eu estudava, fazia projetos de mecânica, projetos de mecatrônica, já fiz máquina de academia, já fiz máquina de panificação, mas sempre gostei também de jogos, de tecnologia, principalmente voltada para o esporte, e aí me meti na área de programação justamente para poder trabalhar com esporte. Então, esse é o Renato. E aficionado por esporte, sem sombra de dúvidas. É isso aí, cara. Eu conheço o Renato, acho que faz 2 anos e pouquinho, um pouco menos. A gente trabalhou numa outra empresa juntos, então a gente acabou se conhecendo por lá de uma forma mais profissional mesmo, e a gente acabou se dando super bem ali, a gente teve sempre uma relação muito boa, então eu conheci ele por esse meio mesmo. Na época eu morava numa rap, né? Na República. Era eu e mais 2 meninos da faculdade que dividia a casa. E aí um desses amigos que eu morava, ele tava num momento de carreira parecido, assim, que ele trabalhava num banco e também não tava curtindo, né? A gente era mais perfil técnico, assim, mas a tecnologia, né? Só que as 2 empresas eram muito boas, a gente ficou meio relutando, assim, tenta trocar de carreira. Aí no fim a gente fez, né? Saiu um pouco antes, aí eu meio que fui no embalo e saí da minha empresa também, comecei a estudar. Eu fiquei estudando um tempo por conta, né? Tentando entrar nesse mundo da tecnologia. E esse meu amigo, ele tava trabalhando de dev, aí a empresa dele fechou. E ele foi conversar com o Renato, né? Aí ele tava quase para entrar no projeto, quando ele acabou recebendo a oportunidade de trabalhar com cripto, né? E ele gostava muito disso, então brilhou os olhos dele e ele acabou indo pra cripto. Só que aí ele me indicou, né, no lugar dele. Aí eu fui conheci o Renato, né, e como meu amigo conhecia o Renato, deu muita confiança, assim, né, pra mim seguir em frente, assim, e me dedicar, né, ao projeto. Sou cristão, eu conheci o Renato através de um amigo da igreja. Eu já tinha visto o Renato, ele foi jogar um futebol com a gente lá no futebol da nossa igreja. Só que muito tempo depois, esse meu amigo, nosso amigo em comum, né, comentou sobre o Renato, que ele falou, né, no jeito dele, que ele mexia com tecnologia e tal, programava alguns aplicativos, e aí foi esse primeiro contato que a gente teve, né. Eu sou desenvolvedor Flutter, né, eu conheço o Renato aí desde 2019, né, pelo meu irmão. Meu irmão foi um dos sócios dele na outra empresa que a gente trabalhou. Bom, o primeiro contato, na verdade, foi bem antes, né? Que foi na época da Export. Eu e o Renato tem um amigo em comum e a gente também já trabalhou junto também. E meio que foi harmonioso essa questão de se encontrar e tudo mais. E acabamos, tipo, o Renato gostou de mim e tal, fez a proposta de trabalhar como back-end na Export, né? Depois na Hexagon. E aí eu fiz os testes da empresa, fui, né, aprendendo mais sobre o Flutter aos poucos, que eu estava estudando React, né, na época, não Flutter. E fui sendo introduzido ao projeto, né, desde o anterior, e venho aí nessa pegada vai fazer uns 2 anos daqui a pouco. Já faz 2 anos? Basicamente isso. Foi um amigo em comum no final das contas, né, fez essa ponte. A partir disso, conheci o Renato e fomos desenvolvendo um projeto, que é a landing page, que está no ar hoje. E aí ele me fez a apresentação do projeto ali, ele comentou que ele estava buscando esse auxílio, me apresentou o projeto, eu achei bem interessante. Não é algo que é tão comum, acho que esse projeto ele é um projeto que, de certo modo, ele inova em alguns pontos, e é algo que não tem tanto no mercado atualmente, né? Então, dentro dessa proposta de esportes, é algo muito legal, me interessei e tamo aí, a gente conversou ali, foi muito massa e é isso. E aí eu tô aí até hoje. Tô trabalhando aqui principalmente no fluxo de back-end e de DevOps. A real é que assim, minha família, apesar dela ser uma família que sempre trabalhou muito no campo das ideias, então meus tios acham que vão ficar milionários com alguma ideia mirabolante, um monte de parente meu tem essa mesma visão. Ao mesmo tempo que eles são assim, eles também são uma família muito trabalhadora. Então eles estão sempre fazendo alguma coisa, executando ou criando algo. Então na minha cabeça, para eu dar certo com alguma coisa, eu tinha que criar alguma coisa, seja uma ideia inovadora, seja um projeto inovador, seja uma máquina, um aplicativo, um site, assim vai. Em 2012, eu comecei a pensar em um aplicativo para esporte.
Eu não vou lembrar exatamente como esse aplicativo era, mas eu tinha alguma coisa ali de rede social na cabeça, porque eu tava ouvindo falar principalmente do Facebook, o Instagram eu acho que na época ele nem era famoso no Brasil, mas eu sempre pensei assim, pô, e se a gente tivesse uma tecnologia ou um meio de conectar as pessoas no esporte? Só que em 2012 não tinha conhecimento. Aí passou 2012, 2014, inclusive na época eu lembro que eu tinha pensado até num aplicativo que ia ser a Copa do Mundo aqui no Brasil, e na minha cabeça se tivesse um aplicativo relacionado a futebol, ele ia fazer sucesso no Brasil porque a Copa do Mundo ia ser aqui. Aí passou 2014, 15, 16, mais ou menos em 2016 eu comecei a idealizar de novo alguma coisa. Naquela época eu já tinha um pouco mais de conhecimento de programação por causa da faculdade. E aí formalmente em 2016 eu comecei a desenhar uma rede social. Influência do Facebook na época, influência das tecnologias que eu tinha aprendido na faculdade, apesar de ter feito mecânica. E também dessa, acho que paixão por criar, por fazer. Eu sempre gostei muito de desenhar, de colocar as coisas no papel e depois ver elas funcionando. Então eu diria que em 2016, a chama ela já existia, mas ela foi se transformando em algo mais concreto, mesmo que seja desenhos do projeto mesmo. Então você já trabalhava com programação antes de conhecer o Renato? Não trabalhava, eu vim da área de infraestrutura, então era uma outra área na TI, né? Mas, por todo o meu histórico acadêmico mesmo, né? Eu já mexia com alguma coisa de programação, né? Mas profissionalmente foi agora, assim, que eu startei, assim, né? No mundo da programação. Então, eu posso dizer que há quanto tempo você está na área de tecnologia já? Cara, vai fazer 5 anos. Não, já faz 5 anos, 5 anos. E você tem quantos anos agora mesmo? Eu tenho 23, eu iniciei com 17 anos na área de tecnologia. Comecei a estudar Flutter em 2023, no final de 2023 ali, em torno de agosto. Comecei a trabalhar, era mais ou menos abril, maio de 2024, então passei ali uns 7, 8 meses estudando mesmo, para depois pegar para meter a mão na massa, né? Desde então trabalho com o Renato, trabalho também com o Fábio, que também é desenvolvedor agora na empresa. E é isso. Eu desde da Xports eu sinto que o Renato ele me ensina muito. Ele tem um olhar também muito crítico para as coisas, então aprendo muito estando abaixo, né? Sempre me inspirando nisso. Muito bom. Sempre tive bons desenvolvedores acima de mim, né? Seja o Luca, meu irmão, o Renato, o Mark também, quando a gente trabalhou juntos na Export. Vamos embora. Cara, como eu falei anteriormente, né, eu acho que o produto ele é bem inovador de alguns modos, né, e eu acho que ele tem um potencial muito grande de atingir um público bem grande. A ideia dele é totalmente disruptiva, é você, como jogador e time, conseguir mapear toda a questão de rendimento, todas as estatísticas de jogo e tal. Então, pra mim, o projeto ele é bem disruptivo. Cara, eu acho fantástico, porque você unir o universo futebolístico, eu acho que sempre foi... Futebolístico não, né? Esportista. É um desafio, na verdade, bem complicado, né? E essa rede social, eu acho que tem tudo pra fazer isso, né? O da Xports eu achei bem legal, que era algo avançado, assim, né? Trabalhar com a câmera, fazer o recorte do lance, era bem interessante. Embora eu achasse no começo que era um aplicativo bem nichado, assim, né? De filmagem. E na Hexagon eu achei que a ideia, embora essa essência do esporte tenha ficado, né? A gente migrou para um produto mais fácil de colocar lá fora, sabe? Tipo, eu acho que a gente vai ter mais demanda, mais comum a pessoa precisar de um app ali para organizar um esporte do que somente para filmar, né? E a gente pode evoluir depois. Cara, trabalhar na Hexagon é um olhar muito promissor. Que a gente olha sabendo que a gente está fazendo algo com qualidade, sabendo que a gente está fazendo algo longevo. Então a gente tem expectativas boas para o futuro. Eu tenho ótimas expectativas de igual, que realmente acredito no projeto. Eu acho que para você trabalhar em algo assim, você tem que acreditar. Então, cara, eu vejo um futuro muito bom pela frente da Hexagon, sendo bem honesto. Curiosamente, não mudou muito. No meio da jornada, porque isso aí foi em 2016, a idealização, eu pensei assim, uma rede social para esportes coletivos, porque nunca teve, não tem uma boa, apesar de ter um monte, né, de gente que fala, tem esse aplicativo, tem aquele. Cara, nenhum junta tudo do jeito que a gente quer fazer com todos os esportes. Então, em 2016, eu idealizava algo assim. Tanto que o que eu desenhei, os wireframes que eu desenhei, eles tinham muito mais um perfil de rede social para você achar um jogo, conectar com um esportista, criar um time, marcar um campeonato, do que um aplicativo de esporte. Ele era muito mais uma rede social com o esporte do que um aplicativo de esporte. E hoje a Hexagon está muito mais próximo disso do que o que eu já fiz anteriormente em outros projetos. Então em 2016 eu idealizei essa rede social com uma proposta grande de ser a maior rede de esportes coletivos do planeta, e hoje a Hexagon tem a mesma proposta. Por eu ter passado tudo que eu passei no meio do caminho,
e ver que isso realmente é algo concreto de se realizar, com a diferença de que agora eu tenho todo o conhecimento para realmente conseguir fazer isso. Eu sei que você tinha outra empresa chamada Xports. Me fala como foi essa experiência nessa empresa, o que você aprendeu sobre criação de aplicativo, como direcionar essa próxima etapa que é a Hexagon. O que você aprendeu com isso que você colocou na Hexagon? Tá. Eu tive a ideia de uma rede social, não vou dar nome aqui porque na época eu não tinha pensado em nenhum dos dois nomes, mas de uma rede social em 2016. Em 2019 eu comecei a estudar programação para realmente tirar isso do papel. Tanto que eu não sabia programação de aplicativos, eu aprendi para poder fazer o projeto. Aí eu comecei a estudar muito, e de 2019 para 2020 veio a pandemia. Naquela época eu tinha juntado dinheiro para poder fazer um intercâmbio. E aí o meu mentor falou, cara, não faz o intercâmbio agora, porque estourou uma pandemia na China, ele estava na Austrália, isso foi dezembro de 2019, e eu acho que vai estourar no mundo inteiro. E curiosamente ele estava certo, estourou no Brasil, se não me engano foi em fevereiro, que foi o carnaval. Eu peguei essa grana que eu tinha juntado e falei, não vou fazer o intercâmbio e também não vou me candidatar ao trabalho, vou dedicar a esse projeto. Então eu peguei esse dinheiro que eu tinha juntado na época, me tranquei em casa, porque todo mundo teve que se trancar em casa por causa da pandemia, e comecei a estudar muito mais. No começo, março, na verdade, de 2020, eu já trabalhava com alguns membros para projetos da faculdade, e eu chamei esses membros para poder fazer parte desse projeto dessa rede social. Curiosamente, eu pagava um valor para eles poderem fazer esse projeto, ao mesmo tempo que eles também foram aprendendo e estudando. Então a Xports, na verdade, foi uma ideia de criar uma rede social junto com esses meus colegas que viraram sócios da empresa, e todo mundo ia aprendendo junto. O que não funcionou lá, o que não deu certo? A empresa demorou muito para ter sucesso. E aí, ao demorar muito para ter sucesso, no final a diferença de motivação estava muito grande. Então tinha um nível de dedicação um pouco mais meu e um pouco menos dos sócios. Só que isso acabou me mostrando que startup não pode demorar muito para fazer sucesso. Então a gente ficou 5 anos e o aplicativo, que nem era uma rede social no final das contas, ele virou mais um aplicativo de filmagem. Ele funcionou, ele operou, só que como ele não teve sucesso, a galera cansou. E aí o que eu aprendi nessa jornada toda? Primeiro, a criar aplicativos, a criar e fazer do zero, idealizar, desenhar, colocar o aplicativo no ar e fazer tudo o que precisava ser feito. Ao mesmo tempo, o que não funcionou lá? O fato de a idealização principal minha, ela ter morrido num aplicativo de filmagem esportiva, quando na verdade eu sempre quis criar algo maior do que isso. Então o aprendizado que ficou foi que agora eu sei fazer aplicativo. 2, não pode demorar muito, time ele é muito importante. E 3, se você tem um sonho, você tem que realizar ele do jeito que você imagina, porque se você ficar podando esse sonho, você fica desmotivado, e se não tem resultado, todo mundo fica desmotivado.